Todo ano, um grande jogador se destaca no futebol brasileiro. A discussão para saber quem foi o destaque da temporada toma conta dos programas esportivos, premiações e nas não menos importantes de amigos. Nesse vídeo, traremos os destaques do futebol brasileiro, ano após ano, começando pelo final da década de 50, no ano de 1959 até os dias atuais. 1959. Pelé. É indiscutível que Pelé é o melhor e maior jogador de futebol de todos os tempos. Ter sido campeão do mundo em 1958, 1959 foi um ano mágico para o nosso rei. Afinal, naquela temporada, ele atingiu a absurda marca de 126 gols. Nesse mesmo ano, Pelé completava seus 18 anos. E o que vem aos 18 anos de nós homens? Isso mesmo, o serviço militar. E nem mesmo Pelé conseguiu escapar de suas obrigações militares. O rei do futebol dividiu seu tempo entre o Santos e o 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, na Praia Grande. De acordo com o Centro de Memória do Peixe, era o soldado 202 Nascimento, e não tinha regalias. Limpava coturno, engraxava, lavava roupa, era sentinela. Sim, é isso mesmo que estou dizendo. Pelé fez mais de 100 gols em um ano em que se dividia entre o Exército Brasileiro e o Santos. E tá achando que acabou esse ano maluco? De jeito nenhum. No dia 11 de setembro daquele ano, Pelé fez 3 gols da costeira contra a equipe mista do Santos. O placar foi de 8-4 em jogo treino. Por fim, no dia 2 de agosto daquele ano, o rei Pelé marcava que ele mesmo considera como sendo o gol mais bonito de sua carreira. Foi na vitória do Peixe pelo placar de 4-0 diante do Juventus, na Rua Javari, em partida válida pelo Campeonato Paulista. 1960, Pelé. O rei não fez mais de 100 gols nesse ano, mas anotou 73, e foi campeão do Campeonato Paulista quando os estaduais eram os campeonatos mais disputados do país. 1961, Pelé. Daquele ano em diante, o rei do futebol levaria sua equipe a conquistas fora das fronteiras estaduais. Naquele ano, além de conquistar o título paulista pela 3ª vez consecutiva, Pelé levou o Santos à conquista de seu primeiro título nacional, a Taça Brasil de 1961. Pelé totalizou 111 gols, sendo 59 oficiais e 62 em jogos e torneios amistosos. Como consequência desse título, o Peixe se classificou para a Copa Libertadores de 1962. 1962. Garrincha. Esse ano é dito como o último de alto nível de Garrincha. A temporada de 1962 também pode ser considerada uma das mais históricas do futebol brasileiro. Além do bicampeonato mundial, também víamos um Santos de Pelé praticamente imbatível, fazendo uma temporada inesquecível e das mais vencedoras de um clube brasileiro. A disputa entre Santos e Botafogo, a base da seleção brasileira naquelas duas conquistas de Copa do Mundo, também seria motivo das lembranças de um tempo único no futebol do país. E mesmo com Pelé e seu Santos fazendo uma temporada incrível, durante a Copa do Mundo, o rei do futebol chegou com problemas e não conseguiu atuar naquele Mundial. Então, todo o protagonismo passaria para outro gênio daqueles tempos, o icônico Mané Garrincha. Naquele ano de 1962, o Botafogo era a grande força no futebol do Rio de Janeiro. O clube contava com outros gênios históricos do futebol brasileiro, como Nilton Santos, Didi, Zagallo e o próprio Mané Garrincha. Ainda que já viesse em uma notada decadência física e emocional por conta do seu vício em álcool, o talento do anjo das pernas tortas se sobressaía ante seus adversários. Garrincha seria muito importante durante a disputa do Campeonato Carioca e do Torneio Rio-São Paulo, duas competições em que o clube alvinegro seria campeão. Garrincha teve uma das maiores atuações individuais na história da Copa do Mundo, inspirando o Brasil na vitória por 4-2 com o Chile nas semifinais. No dia seguinte, o jornal El Mercúrio destacou: Garrincha, de que planeta você veio? Na partida, disputada no Estádio Nacional de Santiago, logo aos 9 minutos de partida, Garrincha abriu o placar e minutos depois balançou a rede fazendo o segundo para o Brasil. Com a fantástica exibição e o título 5 dias depois, Garrincha foi eleito o melhor jogador da competição, conquistando a bola de ouro. 1963. Pelé. A 4ª edição da Copa Libertadores da América foi disputada por 9 clubes de 8 países da América do Sul. O Santos se sagrou bicampeão ao derrotar o Boca Juniors na final. O santista começou a Libertadores de 1963 nas semifinais por ter vencido a edição anterior. Pela primeira vez o Brasil enviou mais de uma equipe na mesma edição. O Santos, campeão da Libertadores anterior e da Taça Brasil de 1962. E o Botafogo, vice-campeão da Taça Brasil de 1962. Ser campeão da Libertadores fez o Santos disputar o Mundial de Clubes contra o Milan, um jogo histórico. Na partida, Pelé deu dribles desconcertantes, marcou gols e deu assistências. O Santos se sagrou campeão do mundo naquela ocasião, após perder por 4-2 na Itália na primeira partida, com 2 gols de Pelé e Maracanã, com um público de 132 mil pessoas assistindo aquela partida.
Conforme o regulamento na época, como os 2 jogos terminaram com empate na somatória de gols, foi necessária uma terceira partida, vencida pelo Santos, também no Maracanã, com gol de Dalmo, de pênalti, para uma plateia de 120 mil pessoas. Naquele ano, Pelé anotou 74 gols. 1964, Pelé. Neste ano, Pelé conseguiu outro recorde pessoal. No dia 21 de novembro de 64, pouco mais de 9 mil pessoas foram à Vila Belmiro assistir o Santos enfrentar o Preto em partida válida pelo Campeonato Paulista. O que eles não sabiam é que presenciariam uma goleada de 11-0 do Peixe, com direito à atuação de gala de Pelé, que balançou as redes 8 vezes. Em 1964, foi no ano em que o Santos sagrou-se tetracampeão brasileiro. O Rei anotou 59 gols nesse ano, uma temporada fraca para os padrões de Pelé até então. 1965, Pelé. A temporada de 1965 também se revelaria uma temporada extraordinária para Pelé, que marcou 106 gols. Essa seria a sua terceira melhor temporada, ficando apenas atrás de 1959 e 1961. Neste ano, Pelé conquistou o pentacampeonato brasileiro pelo Santos. 1966, Tostão, maior artilheiro da história do Cruzeiro, ele também brilhou muito com a camisa da seleção. O craque marcou gols nos 2 jogos da decisão contra o Santos de Pelé, então pentacampeão brasileiro, além de bicampeão da Libertadores e Mundial. No Mineirão, o primeiro jogo terminou 6-2 para o Cruzeiro. O Clube Celeste ainda venceu a partida de volta com 3. 1967, Ademir da Guia. Filho do grande zagueiro Domingos da Guia, Ademir conquistou o Campeonato Brasileiro de 67 pelo Palmeiras, Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, com a segunda academia, que tinha como protagonistas também Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Edu, Leivinha, César e Ney. Na carreira, o jogador alviverde fez 155 gols. 1968, Pelé. Naquele ano, a Rainha Elizabeth II veio ao Brasil assistir jogos do nosso rei, e foi agraciada com a honra de assistir o gol 900 do nosso craque. O Santos venceu novamente o campeonato pontos de diferença sobre o vice-campeão Corinthians. O time também venceu a segunda edição do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Pelé anotou 60 gols naquele ano. 1969, Pelé. O ano de 69 foi histórico para o Santos. Não por conta de títulos, pois o clube venceu apenas o Campeonato Paulista daquele ano. O ano foi histórico porque em uma de suas excursões pelo mundo, o time de Pelé foi capaz de parar 2 guerras. Além disso tudo, naquele ano, Pelé marcou 69 gols. 1970, Pelé. Pelé foi garçom, genial e líder pelo exemplo da conquista do tricampeonato de 1970. Camisa 10, fez 4 gols e deu 6 passes para outros na campanha do Brasil naquela Copa. Lances icônicos marcaram o rei nesse ano, como a impulsão absurda no gol de cabeça contra a Itália, chutar uma falta bem onde estava Jairzinho contra a Romênia, ou na cotovelada no zagueiro uruguaio que estava pronto para quebrá-lo. Ou ainda os 3 não gols mais bonitos do futebol, a cabeçada defendida pelo inglês Gordon Banks, o drible da vaca no goleiro Mazurkiewicz, ou o chute de antes do meio campo para encobrir o goleiro tcheco Vitor. O Mundial daquele ano serviu para marcar a despedida de Pelé com a camisa da seleção brasileira. 1971, Dirceu Lopes, eleito o melhor meia dos campeonatos brasileiros de 70 e 71 pelo Cruzeiro, com 1,62 de altura, era rápido e habilidoso, anotou 22 gols naquele ano. Dirceu Lopes era o nome certo para a Copa do Mundo de 70 no México, mas foi cortado pelo técnico Zagallo, que alegou já ter muitos jogadores para aquela sua posição. 1972, Ademir da Guia. Em 72, Ademir da Guia venceu o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro como protagonista. Cada vez se tornava mais e mais ídolo do Palmeiras, sendo lembrado até hoje como um dos maiores da história do clube. 1973, Luiz Pereira. O maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, ele ajudou o maior campeão do Brasil aos nacionais, 69, 72 e 73. Em sua passagem pelo Alviverde, marcou 36 gols. 1974, Roberto Dinamite. Uma das lendas do clube vascaíno, Roberto Dinamite, com apenas 20 anos, foi o protagonista do Vasco na conquista do Brasileiro daquele ano em cima do Cruzeiro. Ao todo naquela temporada, ele marcou 33 gols em 46 jogos. 1975, Falcão. Tecnicamente era um meia-direita, mas jogava avançado e rapidamente destacou-se pela grande quantidade de gols que marcava. Naquele ano, ele comandou o Inter nas conquistas do Campeonato Gaúcho e também do Brasileirão. 1976, Palinha. Palinha fez 13 gols em 11 jogos, ajudando o Cruzeiro na conquista de sua primeira Libertadores da América. Foram 2 jogos finais contra o River Plate. A Raposa ganhou na ida por 4-1 com um gol de Nelinho e Palinha, e 2 de Valdo.
Já na volta, o clube argentino venceu por 2-1. Como na época o saldo de gols não valia nada, foi partida em campo neutro. Foi escolhida a cidade de Santiago, no Chile, para o jogo decisivo, e o Cruzeiro ergueu a taça da Libertadores após vencer por 3-2. Ao todo, no ano, Palhinha fez 19 gols em 28 partidas. 1977, Reinaldo. Reinaldo foi o artilheiro com a melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, média de 1,55 por jogo. No total daquela temporada, ele marcou 42 gols em 48 jogos. 1978, Falcão. Nesse ano, ele conquistou novamente o Campeonato Gaúcho e continuava em ótima forma. Todos esperavam sua convocação para a Copa do Mundo, o que acabou não acontecendo para a surpresa de todos. Cláudio Coutinho preferiu levar o Valente Batista e o xerifão Chicão, fora o raro Falcão daquela convocação. 1979, Falcão. Jogador sozinho não ganha campeonato, mas o Falcão de 79 seria vice. A icônica frase foi proferida por Luiz Fernando Veríssimo, frase perfeita que ilustrou o perfeito ano do jogador. 1980, Zico. Em 80, o Galinha ajudou o Flamengo a conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano, marcando 35 gols em 42 jogos e dando também 9 assistências. 1981, Zico. O Flamengo conquistaria seu primeiro título da Libertadores naquele ano, superando o Cobreloa do Chile, em um jogo de desempate no Estádio Centenário no Uruguai. O Flamengo venceu por 2-0 com gols de Zico. Com a conquista, o clube pôde disputar a Copa Intercontinental, em dezembro do mesmo ano no Japão, contra o Liverpool. No dia 13 de dezembro de 81, o Flamengo vencia os ingleses por 3-0 e se tornava campeão do mundo. Naquela temporada, marcou 39 gols em 55 jogos. 1982, Zico. Zico vencia mais um campeonato brasileiro, se colocando de vez entre um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil. Uma temporada muito goleadora que empurrou um Flamengo histórico a conquistas. Fez 46 gols em 50 jogos. 1983, Renato Gaúcho. Renato pelo Grêmio venceu a Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 83, se consolidando como um dos maiores ídolos do tricolor gaúcho na decisão do Intercontinental. Renato fez os 2 gols da vitória gremista por 2-1 sobre o Hamburgo da Alemanha. O atacante foi escolhido o melhor jogador da final. Naquele ano, ele marcou 14 gols em 37 jogos. 1984, Romerito. Romerito é considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense, tendo sido autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de 84 sobre o Vasco. E no Paraguai, sua terra natal, vários afirmam ser o maior jogador paraguaio da história. 1985, Rafael Camarota. Rafael Camarota é um dos principais símbolos do Curitiba, campeão brasileiro daquele ano. Na época de goleiro, ele chamava a atenção pela segurança, pela valentia e pelos milagres. Foi um dos líderes da campanha vitoriosa do Curitiba naquele ano. 1986, Careca. Careca liderou o São Paulo na conquista do Brasileiro, o antigo clube, o Guarani, na final. Ele marcou o gol que levou a decisão para a disputa de penalidades. Com 25 gols, foi artilheiro e eleito o melhor jogador do campeonato. Além disso, ajudou o tricolor a vencer o Paulista daquele mesmo ano. Já era muito conhecido no Brasil, mas foi durante a Copa do Mundo de 86 no México que Careca realmente se estabeleceu no futebol mundial. Ele terminou o torneio durante o qual o Brasil foi eliminado pela final com 5 gols, colocando-o em segundo no ranking da chuteira de ouro, atrás apenas de Gary Lineker da Inglaterra com 6. Ao todo naquele ano, fez 32 gols em 43 jogos. 1987, Renato Gaúcho. Renato acertou sua ida para o Flamengo em 87, onde veio a formar uma grande dupla de ataque com Bebeto. Renato ganhou a simpatia da torcida rubro-negra após marcar contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o gol que garantiu a classificação para a final da Copa União, um dos módulos do Campeonato Brasileiro daquele ano, contra o Internacional. Renato foi eleito o melhor daquele ano, recebendo a bola de ouro da revista Placar. 1988, Bobô. Bobô foi o grande nome do Bahia campeão brasileiro daquele ano, autor de 2 gols na final, um dos principais responsáveis pelo título brasileiro de 88. Ele é um dos maiores ídolos da história do Bahia, naquele ano fez 7 gols em 24 partidas. 1989, Bebeto. Apesar da controversa transferência, Bebeto se saiu bem no novo clube. Recém-chegado no Vasco, o elenco cruzmaltino conseguiu quebrar 15 anos de jejum e faturou o segundo título brasileiro da história do clube. Bebeto participou ativamente da conquista daquele time repleto de garotos que receberam o nome de Sele Vasco, com 25 gols em 38 jogos naquele ano. 1990. A temporada de 1990 está marcada na história do Esporte Clube Corinthians Paulista.
Naquele ano, o Timão conquistou seu primeiro título do Campeonato Brasileiro e grande parte da torcida atribui o feito a Neto, que praticamente levou aquele time nas costas. Naquele ano, ele marcou 20 gols em 51 jogos. 1991, Mauro Silva. Mauro Silva foi fundamental na campanha histórica do Bragantino naquele ano. Vice-campeão brasileiro contra o poderoso São Paulo de Tele Santana. O volante jogou tanto naquela temporada que foi eleito bola de ouro pela... 3 anos depois, ele viria a se tornar campeão do mundo com o Brasil nos Estados Unidos. 1992, Raí. O São Paulo começou a década de 90 com a cabeça um pouco atordoada. A equipe havia perdido 2 campeonatos brasileiros seguidos, em 89 e 90, ambos em casa para Vasco e Corinthians. A torcida começava a desconfiar daquele time que chegava e não levava nada. Porém, em 91, o time enterrou de vez a desconfiança do público e da imprensa e levou 2 canecos, Paulista e Brasileiro. Em 92, vieram Libertadores, Paulista e Mundial. Naquele ano, a atuação de Raí foi de impressionar, com direito a 2 gols contra o Barcelona na final do Mundial, sendo um deles um golaço inesquecível de falta, no contrapé do goleiro. O meia tricolor naquele ano anotou 31 gols em 65 jogos. 1993, um ano após bater o Barcelona de Guardiola, Laudrup e Stoichkov, o tricolor paulista retornou ao Japão para vencer o Milan de Maldini, Baresi, Donadoni e companhia. Antes disso, porém, teve que vencer mais uma vez a Libertadores. Raí estava jogando tanto que foi contratado pelo Paris Saint-Germain, e sua despedida foi um show particular. Ele participou de todos os gols na vitória por 6-1 contra o rival Santos, no estádio do Morumbi pelo Campeonato Paulista. Naquela temporada, Raí participou de 38 jogos e marcou 23 gols. 1994, Rivaldo. Rivaldo chegou por empréstimo ao Corinthians. Sem conseguir jogar muito bem por lá, o Palmeiras logo agiu e trouxe o meia para a disputa do Brasileirão de 94. Contratação essa que deu muito certo, pois foi justamente contra o rival, e nos 2 jogos decisivos, Rivaldo teve atuações de gala, marcando 3 vezes e garantindo o título. Neste ano, ele marcou 15 gols em 33 jogos. 1995, Giovani. Giovani foi um meteoro no futebol brasileiro. Praticamente surgiu naquele ano, levando o Santos à final do Campeonato Brasileiro. Vestindo a camisa 10 eternizada pelo Rei Pelé, após excelente paulista, quando já era o destaque do Peixe, o Messias faria muito mais no Brasileiro daquele ano. Na ocasião, ele só foi derrotado na final para o Botafogo de Túlio Maravilha e companhia, mas seria sem dúvida o grande destaque da competição com partidas, gols e jogadas inesquecíveis. 1996, Djalminha. Em 95, Djalminha foi contratada pela multinacional Parmalat para jogar no Palmeiras. Ganhou reconhecimento por brilhar ao armar jogadas com uma qualidade ímpar, roubando a senha em meio a um elenco que à época repleto de grandes jogadores como Cafu, Júnior, Flávio Conceição, Rivaldo, Miller e Luizão. Com esse timaço, o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista de 96, quando seu ataque atingiu a histórica marca de 102 gols anotados. O meia marcou 33 gols em 55 jogos. 1997. Edmundo. Naquele ano, Edmundo foi o melhor jogador do mundo. Porém, como a FIFA só tem olhos para a Europa, não enxergou o óbvio. O Vasco, tricampeão brasileiro daquele ano, era comandado por seu camisa 10. Autor de 43 gols em 51 jogos, Edmundo estraçalhava os adversários. 1998. Edilson. Ainda em 97, voltou ao Brasil para defender o Corinthians. O atacante brilhou no Brasileirão do ano seguinte, conquistando o 2º título nacional para o Timão e foi eleito o melhor jogador da competição, marcando 18 gols em 48 jogos. 1999, Paulo Nunes. Paulo Nunes, que chegou no ano anterior ao Palmeiras, em 99 ajudou o Verdão a conquistar seu primeiro título da Libertadores. O Diabo Loiro naquele ano fez 28 gols em 48 jogos com a camisa do Verdão. 2000, Romário. Mais uma vez era dito que um jogador atuando no Brasil deveria ser o melhor do mundo, e também pelo Vasco. Romário atingiu números praticamente nos dias de hoje, a começar pelo número de redes balançadas, foram 66 gols e 16 assistências em 71 partidas disputadas pelo clube carioca. Além disso, balançou a rede 7 vezes em 2 jogos pela seleção brasileira, incríveis 73 gols e 16 assistências em 73 jogos. 2001, Alex Mineiro. No Atlético Paranaense, foi campeão brasileiro em 2001, sendo considerado o grande herói da conquista, pois além dos 8 gols marcados na fase final do campeonato, também foi o artilheiro da competição. Ao todo, no ano, fez 17 gols em 32 jogos. 2002, Robinho.
O jovem Robinho teve sua primeira chance no time profissional do Santos no torneio Rio-São Paulo de 2002. Como o time teve resultados ruins, o técnico responsável por lançar Robinho, Celso Roth, foi substituído por Emerson Leão. Com o Leão no comando do time, Robinho, Diego, Léo, Elano, Renato, Alex, André Luiz e Maurinho, mesclados com jogadores mais experientes como Paulo Almeida, se mostraram peças fundamentais para o funcionamento do time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2002. Marcou 10 gols em 33 jogos. 2003, Alex. Alex esteve em 63 das 73 partidas disputadas pelo Cruzeiro em 2003. Balançou a rede 39 vezes e contribuiu com nada mais nada menos que 39 assistências, ou seja, participando de 43% de todos os gols da Raposa naquele ano. Na temporada com o Cruzeiro, teve grandes conquistas como o Brasileirão, campeão invicto da Copa do Brasil, primeiro clube do Brasil a conquistar a tríplice coroa na mesma temporada. 2004, Robinho. Robinho explodiu em 2004, marcando 21 gols em 36 partidas no Brasileiro. Robinho também ajudou o Santos a chegar à final da Taça Libertadores de 2003, perdendo para o Boca Juniors na final. 2005, Rogério Ceni. Em 2005, foi o melhor ano de Rogério Ceni, sendo líder do time nas conquistas do Paulista, Libertadores e do Mundial de Clubes. Esse também foi o ano que ele mais balançou as redes adversárias e entrou de vez como um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Na temporada, ele fez espetaculares 22 gols. 2006, Fernandão. Em 2006, Fernandão foi o capitão do time que deu ao Internacional os seus dois maiores títulos, a Copa Libertadores da América e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele foi decisivo, marcando um gol e dando passe para outro na grande final da Libertadores contra o São Paulo, partida na qual foi eleito pela patrocinadora do torneio o melhor jogador em campo. O centroavante fez 14 gols em 38 jogos. 2007, Rogério Ceni. Rogério nesse ano conquistou o bicampeonato brasileiro e fez apenas 10 gols. Mas se marcando gols não foi espetacular, embaixo das traves com certeza foi, batendo o recorde de mais minutos sem sofrer um gol pelo Campeonato Brasileiro. Ele também voltou a receber o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, além de craque do Brasileirão e craque da torcida, todos concedidos pela CBF. Ceni havia entrado outras 2 vezes na lista dos 10 melhores goleiros do mundo, elaborada anualmente pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Além disso, conseguiu o incrível feito de estar entre os indicados à Bola de Ouro pela revista France Football, sendo o primeiro jogador atuando na América do Sul a concorrer ao prêmio. Prêmio que ele acabou ficando em 27º lugar. 2008, Rogério Ceni. Rogério tricampeonato seguido do Brasileiro, sempre com uma defesa sólida armada pelo técnico Muricy Ramalho. O goleiro nesse ano marcou 5 gols. 2009, Adriano. Seu retorno ao Flamengo foi oficializado no dia 6 de maio. Alguns dias depois, estreou contra o Atlético Paranaense, marcando o segundo gol da vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o jogador foi destaque dos principais jornais e sites esportivos. No Brasileirão daquele ano, Adriano foi junto com Petkovic e o treinador Andrade o grande destaque do Flamengo na competição. Ao fim do torneio, o Fla conquistou o título brasileiro e o Imperador foi o artilheiro do Brasileirão, junto com o Diego Mineiro, ambos com 19 gols. 2010, Neymar. Aos 18 anos, Neymar foi o cara em 2010. Em seu segundo ano como profissional, já apareceu como líder do Santos encantador do primeiro semestre, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista com goleadas históricas. O atacante balançou as redes 43 vezes na temporada, tornando-se o segundo jogador que mais fez gols em um ano pelo clube da Vila Belmiro pós-Pelé. 2011, Neymar. Esse ano, ele concorreu ao melhor jogador do mundo, ficando na 10ª. No mesmo evento, recebeu a aclamação mundial por conquistar o prêmio Puskás de Gol do Ano. Gol esse marcado na derrota do Santos para o Flamengo em uma partida do Campeonato Brasileiro. Neymar foi o principal destaque da conquista da Libertadores pelo Santos. Nessa temporada, menino Ney marcou 24 gols em 47 jogos. Cássio fez sua estreia com a camisa do Corinthians no dia 28 de março, em uma vitória por 1-0 contra o 15 de Piracicaba no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista de 2012. Em 27 de abril, Cássio assumiu a vaga de titular no gol do Corinthians, que até então era de Júlio César. Estreou na Copa Libertadores no dia 2 de maio em um empate por 0-0 contra o Emelec, pelas oitavas de final. Com grande atuação, Cássio foi eleito o nome do jogo. No dia 23 de maio, durante a partida das quartas de finais da Libertadores contra o Vasco da Gama, Cássio fez uma defesa considerada milagrosa em chute do meia vascaíno Diego Souza, que ajudou a levar o Corinthians às semifinais da competição, onde o resultado foi 1-0. Fundamental na conquista invicta do Corinthians da Libertadores pela sua primeira vez, Cássio também foi o principal jogador na conquista do Mundial em cima do Chelsea. Com várias defesas milagrosas, o melhor jogador da competição. 2013, Ronaldinho.
Ao final do ano de 2012, havia muitas especulações sobre sua permanência no clube mineiro. Graças ao bom futebol apresentado, muitos clubes brasileiros e até mesmo do exterior queriam contar com sua presença em 2013. Porém, no dia 28 de novembro de 2012, o presidente do Atlético, Alexandre Calil, confirmou por meio de sua conta no Twitter que ele ficaria no clube por mais uma temporada. Pela Libertadores, ele chamou a atenção principalmente na primeira fase, onde o Atlético conseguiu 5 vitórias em 6 partidas. E no final, o Galo de Ronaldinho se sagrou campeão da Libertadores de 2013, 17 gols em 38 partidas. 2014, Ricardo Goulart. Mais uma vez, sagrou-se campeão brasileiro após a vitória do Cruzeiro sobre o Goiás por 2-1, com 2 rodadas de antecedência. Destaque, integrou a seleção do campeonato no prêmio Craque do Brasileirão. Também foi escolhido como bola de ouro pela revista Placar, terminando o ano como artilheiro do time na temporada, juntamente com Marcelo Moreno, 24 gols cada. 2015, Renato Augusto. O Corinthians começou o ano de 2015 disputando a Copa Libertadores da América. Com a volta do técnico Tite ao comando da equipe, iniciou a temporada de forma arrasadora, jogando futebol vistoso e envolvente, realizando excelentes campanhas nas 2 competições, o que levou boa parte da imprensa especializada a considerar o time o melhor do país naquele momento. No final da temporada, o Corinthians conquistou seu 6º título do Brasileirão, e Renato Augusto foi eleito o melhor jogador do campeonato, recebendo a bola de ouro, coroando o melhor ano de sua carreira até então. 2016, Gabriel Jesus. Em 2016, marcou seu primeiro gol no Campeonato Paulista em partida contra o São Bento. Dias depois, no empate por 2-2 contra o River Plate do Uruguai, pela Taça Libertadores da América, marcou seu primeiro gol em competições internacionais. Apesar do time não ter avançado para a fase mata-mata, foi o artilheiro da equipe com 4 gols. Ainda em 2016, fez parte da campanha vitoriosa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, obtendo destaque e atraindo o interesse do Manchester City, que o contratou. Gabriel terminou como artilheiro do time com 12 gols e foi considerado pela mídia o bola de ouro. 2017, Luan. Em 4 de junho de 2017, após gol marcado contra o Vasco da Gama pela 4ª rodada do Brasileirão, Luan se tornou o maior artilheiro da história da Arena do Grêmio até então, com 29 gols. Foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América e foi o autor de um dos gols do Grêmio na final contra o Lanús na Argentina. Luan fez 18 gols em 52 jogos naquele ano. 2018, Dudu. Dudu do Palmeiras foi eleito o melhor atacante e craque da competição. Ninguém jogou mais bola do que Dudu no Campeonato Brasileiro de 2018. O cara do Palmeiras na campanha do título. O atleta estava na seleção do prêmio do Brasileirão e também foi eleito o craque da competição, marcando 14 gols em 64 jogos. 2019, Gabigol. Dos 97 gols do Flamengo no ano, Gabigol marcou 43, sendo 7 no Campeonato Carioca, 2 na Copa do Brasil, 25 no Campeonato Brasileiro e 9 na Libertadores. Terminou o ano sendo campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, tendo feito 2 gols na final milagrosa do Flamengo contra o River Plate no Peru. 2020, Gustavo Gomes. Desde que chegou ao Palmeiras, indiscutivelmente Gustavo Gomes é um dos destaques da equipe. Muitos já dizem que Gustavo Gomes já superou Gamarra, seu compatriota paraguaio. Ótimo zagueiro, também marca muitos gols, está a poucos gols de superar Luiz Pereira como o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. 2021, Rafael Veiga. Veiga foi o grande destaque do Palmeiras nas recentes campanhas vitoriosas do time. Suas grandes atuações fizeram com que os torcedores e jornalistas pedissem uma chance do meia na seleção brasileira, mas Tite cagou para todo mundo e nem sequer o testou em amistosos. 2022, Pedro. Flamengo chega a outra final de Libertadores e Copa do Brasil, com Pedro sendo um dos seus principais nomes. Após a chegada do técnico Dorival Júnior, o centroavante desencantou e no ano até agora anotou 27 gols, sendo 12 na Libertadores, 10 no Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. No Carioca marcou apenas 3. Em sua primeira convocação, em seu primeiro jogo, deixou o dele também, praticamente carimbando seu passaporte para a Copa do Mundo. E aí, quem vocês acham que vão ser os destaques nos próximos anos do Brasileirão? Tem algum palpite? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, faça o cucocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, ajuda pra caramba. Até o próximo, fui!